Para você também, todo sucesso, né? 2022 é um ano que promete aí, vamos lá, né? Vamos começar aqui a nossa conversa. Dani, queria falar um pouquinho sobre empresas de e-commerce, né? Segundo o Estadão, no ano passado, o comércio digital acabou alcançando ali 11,3% das vendas do comércio varejista restrito, que exclui veículos, peças e materiais de construção. 4 anos atrás, se a gente fizer uma comparação, essa participação ficava em torno de 5%. Então, eu queria entender um pouquinho como que você está avaliando o crescimento do e-commerce, né, das possibilidades para as empresas especializadas e com boas plataformas de vendas e distribuição de mercadorias. Tem alguma empresa do setor que você acredita que se destaca, que consegue realmente se diferenciar aí da concorrência? Não, excelente pergunta. Assim, primeiro de um ângulo mais estrutural do setor, de fato esse 11 foi um aumento muito expressivo, né? Muito por conta da pandemia, que meio que forçou todo mundo a se digitalizar, inclusive os próprios consumidores, né? E aí, naturalmente, eu acho que a experiência evoluiu muito. Nós aí, a gente já tem né, 2 anos aí de pandemia, eu acho que todos nós pediram alguma coisa no início e pede hoje, e a diferença da experiência é brutal, né? Seja por velocidade, seja pela própria plataforma, enfim, sortimento. Então, acho que houve uma evolução muito importante, mas o Brasil ainda está muito atrás, né? Apesar de ter evoluído muito durante a pandemia, você vê uma penetração do e-commerce lá na China, por exemplo, acima de 30%, nos Estados Unidos acima de 20%. Então, a gente ainda tem muito espaço para evoluir nesse sentido. Agora, você comentou um pouquinho, né, da perspectiva de crescimento. Obviamente, existe esse estrutural positivo, mas a gente ainda segue com uma visão bastante cautelosa para o setor. E aí, porque eu até escutei vocês falando um pouquinho antes sobre a questão da visão macro, né? Essa dinâmica macro mais desafiadora, seja por inflação, seja por aumento de juros, seja pelo próprio ponto de impacto em atividade, né? Que a gente ainda não está nessa vida normalizada em relação à pandemia, com novas variantes, agora também influenza pegando bastante também, a gente vê uma dinâmica desafiadora, principalmente para os que têm uma participação maior de linha branca e eletrodomésticos, eletroeletrônicos, que são produtos de ticket médio mais alto, né? Então, você acaba sendo mais elástico, né? É um segmento mais cíclico. Então, como a gente vê esse macro desafiador, isso acaba sendo refletindo na demanda desses produtos e, consequentemente, no resultado das empresas, né? A gente já viu o terceiro trimestre sendo quase que a porta inicial desse impacto, né? Eu acho que todo mundo lembra aí do resultado de Magazine Luiza, onde o Fred Trajano, ele trouxe e falou sobre essa dinâmica mais desafiadora, o quanto que isso tinha mudado aí em termos de demanda, quanto que o consumidor está mais apertado, com uma renda mais comprimida e, naturalmente, tendo menos propensão a consumir itens desse ticket médio, às vezes nem porque nem tem a renda, ou mesmo porque não quer tomar o financiamento para fazer esse consumo. Então, a gente espera ainda um momento de resultado aí de curto prazo, seja o quarto trimestre que está para começar a ser divulgado, seja o próprio primeiro trimestre, ainda numa dinâmica muito desafiadora, né? Então, a gente prefere exposição, se for para ter um pouco mais de risco, né, do lado do varejo, uma elasticidade maior ao macro, às varejistas de alta renda, né? Então, a gente ainda está com uma visão um pouco mais cautelosa. E aí, lembrando também que no e-commerce a gente está falando de um cenário altamente competitivo, né? Assim, a gente tem diversas empresas muito bem estruturadas, com plataformas bem robustas, né? Você tem o Mercado Livre, você tem a própria Magazine Luiza, a Via, Americanas, você tem também as estrangeiras, Alibaba, Shopee, Amazon, enfim, são players bastante relevantes, bem preparados e bem monetizados para investir no segmento, né? O que também traz um desafio pensando do lado de rentabilidade para as companhias. E para nós consumidores, na verdade, um mundo até bom, porque a gente tem cada vez melhores serviços, provavelmente a menores custos.